Muito boa tarde a todos. É sempre um gosto estar convosco, mas também costumo dizer que não se sintam particularmente especiais, porque eu gosto de estar com todos aqueles que se reúnem para adorar o Senhor, para adorar aquele que nos amou e por nós quis morrer. Nós cantamos agora um cântico que, com a mesma música, como é que termina o cântico? É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. E é sempre bom quando nos juntamos para louvar o nome do nosso Deus, para relembrar o maior ato de amor alguma vez feito em nosso favor. Puderam fazê-lo na celebração da Ceia do Senhor. Eu lamento não pude estar convosco, atrasei-me um pouco por casa e não consegui estar convosco como normalmente tento estar. E também estamos aqui, pela graça de Deus, também para aprender um pouco mais das Escrituras. E vocês sabem que nos últimos tempos eu tenho-vos trazido nomes esquisitos. Talvez não se lembrem, talvez não vos tenha ficado na memória, mas quando eu vos falar de dois homens de Deus, de quem eu vos falei no ano passado, porque já não estou aqui convosco desde outubro do ano passado, creio eu, falei-vos no ano passado de Tíquico e de Epafrodito. Nomes que, para já, não recomendo, ou melhor, até poderei recomendar que deem a filhos ou a afilhados ou outros familiares. São nomes muito pouco comuns na língua portuguesa, mas foram grandes homens de Deus. Homens de Deus pouco conhecidos, provavelmente alguns se calhar nem nunca ouviram falar nesses nomes, mas estão na Bíblia. E eram muito queridos ao apóstolo Paulo. E hoje vou falar-vos de outro homem de Deus que cooperou com Paulo e todos nós que... Posso tirar a máscara? Não posso? Ok. Está bem. Realmente estava a falar, estava a pensar. Posso tirar a máscara? Depois posso. É o hábito de estar a falar, só que esta máscara ainda por cima abafa muito a voz. Então estávamos a dizer, agora espero que o meu ouçam melhor, nas últimas vezes que aqui estive, falei-vos de alguns homens pouco conhecidos. E eu tenho estudado nos últimos 2 anos, em particular, algumas pessoas destes ilustres desconhecidos, daqueles heróis da palavra de Deus que nós mal ouvimos falar. Que se nós fizéssemos uma lista de pessoas, se eu vos pedisse a todos vocês, façam uma lista de 50 pessoas da palavra de Deus. Quase nenhum, penso eu, aqui em 20 pessoas fariam essa lista, daria 1000 nomes. David apareceria várias vezes, o Senhor Jesus apareceria em todas, certamente, Salomão, Abraão, por aí fora. Tíquico não apareceria, quase certeza. E sou eu a fazer a lista, eu provavelmente conheço os nomes esquisitos todos que eu gosto de inventar um bocado. Quando me pedem nomes, eu gosto de ir àqueles nomes menos óbvios. E porquê é que eu gosto de falar destas pessoas? Porque todos nós, nenhum de nós vai ficar, muito provavelmente, nenhum de nós vai ficar para a história como pessoas que marcaram muita gente. Como pessoas que são recordadas, que têm uma página na Wikipédia ou têm uma entrada numa grande enciclopédia que tem lá o nosso nome. Dificilmente algum de nós irá estar. Mas podemos, no entanto, influenciar aqueles que estão à nossa volta. E a Igreja é feita de atos aparentemente pouco significativos, feitos por pessoas com pouca importância. Mas o simples cuidar dos filhos, ensinar-lhes as Sagradas Letras desde a sua meninice, é uma obra extraordinária e que faz toda a diferença, pode fazer toda a diferença na vida daquelas pessoas. Dou-vos o exemplo de Lloyd e Eunice, que só aparecem uma vez na Bíblia, e que foram 2 mulheres absolutamente decisivas na experiência do jovem Timóteo. E todos nós podemos fazê-lo. Podemos não marcar muita gente, mas podemos marcar alguns. E estes homens, Tíquico, que eu falei primeiramente, e Epafrodito, ficam para a história como pessoas que colocaram o bem-estar dos outros
acima do seu próprio bem-estar, não se importavam de fazer tarefas aparentemente menores. Eu disse-vos na altura que Tíquico levou uma carta e Epafrodito levou dinheiro. Parecia, olha, é um tarefeiro que leva aqui dinheiro. Mas não se importaram e levaram aquilo muito a sério. E todos nós, não só aqueles que expõem a palavra de Deus, mas todos nós podemos fazer uma grande obra para Deus que aparentemente pode ser pequenina, mas pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, pode fazer diferença na eternidade de alguém. E se nós pudermos influenciar decisivamente para o bem a eternidade de alguém, é uma obra extraordinária. E certamente não perderemos o nosso galardão. Hoje eu gostava de falar de Epáfras. Outro nome. Daniel, onde é que tu vais encontrar esses nomes? Estão na Bíblia. Epáfras. Colossenses 1,7. Vamos lá ler em Colossenses 1,7. Eu não sei se da última vez que aqui estive vos falei que tinha a esperança de um dia falar-vos da última pessoa que Paulo refere nos seus escritos. Eu não sei se falei. Sabem qual foi a última pessoa de quem Paulo fala nas suas epístolas? O último nome, para além do Senhor Jesus Cristo, é Cláudia. Cláudia é o nome da minha esposa e recentemente preparei uma mensagem a falar sobre Cláudia. Só aparece uma vez. Um bocadinho do versículo. É uma pessoa que saúda Paulo. Não, que estava com Paulo e que saudava Timóteo. Nada mais do que isso. Mas podemos tirar preciosas lições destas personalidades pouco conhecidas da palavra de Deus. Cláudia ficará para outro dia, pelo menos a exposição sobre Cláudia. Então, Colossenses 1,7. Vamos ler aqui, fala-nos de Epáfras. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ok? Outra passagem, Colossenses 4,12. Algumas páginas à frente. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. E depois, por fim, Filémon. Filémon é capítulo único e é o versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Ora bem, são estas as passagens onde aparece, só para saberem que Colossenses e Filémon são duas epístolas muito próximas, provavelmente escritas na mesma altura, e aqui o nome de Epáfras é mencionado. Seria alguém que estava na liderança, alguém decisivo na igreja, foi decisivo para o começo da obra de Deus ali em Colossos. Pelo nome de Epáfras, o nome dá a entender que, tal como Epafrodito, e até há quem confunda estes dois nomes, há quem diga que até era a mesma pessoa, não me parece que seja a mesma pessoa, mas muito provavelmente este homem não nasceu num lar onde o nome de Deus era reverenciado, onde a palavra de Deus era tida em grande estima. Provavelmente um lar pagão, mas isto é uma lição importantíssima que podemos tirar, que é o braço da salvação de Deus não é curto. O braço da salvação de Deus é longo, pode salvar a todos. E Deus deixou isso bem claro ao salvar aquela pessoa que no seu tempo era a que menos merecia qualquer favor de Deus. A pessoa que mais merecia a condenação, que era o apóstolo Paulo. No seu tempo, o apóstolo Paulo, ele próprio diz que eu sou o principal dos pecadores. Ele tinha consciência de que era o pior de todos. Não havia ninguém que merecesse menos a graça de Deus. E como costumo dizer, se alguém pudesse deitar as mãos ao seu principal inimigo, que era o caso, não é? Paulo era o principal inimigo de Deus naquele momento, estava a perseguir os crentes. Se alguém pudesse deitar as mãos ao seu principal inimigo, ao seu principal opositor, o que é que fazia? Dava-lhe um castigo exemplar. Era o que ele merecia, um castigo exemplar. Para que ninguém mais se atrevesse a revoltar-se contra Deus. Mas o que é que Deus lhe deu? Deu-lhe uma salvação exemplar. Para exemplo, como ele diz na passagem, para exemplo dos que haviam de cair para a vida eterna. Portanto, ninguém está longe. E Paulo provavelmente, quando falava da graça de Deus aos outros,
nunca falava, por assim dizer, de cima da burra, não é? Eu sou tão melhor do que tu. Não, nunca pensaria isso, porque ele sabia que era muito, muito pior do que qualquer um com quem se encontrava. Porque ele perseguia os crentes, ele matava os crentes, consentia na morte dos crentes antes de Deus o salvar. Então, tal como Paulo, Deus pôde salvar a Paulo, também pôde salvar este Epáfras, que não teve o privilégio, e é um grande privilégio. Os que aqui estão, que tiveram esse privilégio, podem atestar a veracidade daquilo que eu estou a dizer. A grande mais-valia de, desde a sua meninice, conhecer as Sagradas Letras. Como o apóstolo diz a Timóteo, desde a tua meninice sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. E é um grande privilégio. E eu procuro, tanto quanto posso, proporcionar isso aos meus filhos. Não tenho a certeza se eles vão ser do Senhor ou não. Mas faço a minha parte. Porque eu convivo, como vocês saberão, eu convivo com meninos da idade destas duas jovens ao lado da outra jovem, mas aquelas duas meninas, e fico estupefacto e fico triste com quem educa aquelas crianças. Nem são os pais. Muitas vezes quem educa aquelas crianças, aquela adolescência, é o TikTok. Se calhar alguns não sabem o que é o TikTok. É uma rede social, é o Instagram, outra rede social, e as celebridades que ali estão. E vê-se como a mente de crianças, desde bem cedo, está formatada a pensar daquela maneira. Não está formatada a pensar de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Completamente contra. Mas ainda essas pessoas, a graça de Deus, não é insuficiente para poder salvá-las. Mas quem pode, quem tem essa possibilidade, é melhor do que pagar um curso superior. É melhor do que qualquer outra coisa que possam dar aos vossos filhos. Quem pode, dê este grande privilégio. Que Epáfras não teve. No entanto, Deus pode salvá-lo. Quando é que ele será convertido? A Bíblia não diz, mas eu vou fazer aqui alguma especulação. Não penso que seja muito especulativo aquilo que eu vou dizer. Mas nós lemos em Atos 19. Atos 19. Eu creio que este Epáfras era de Colossos. Se vocês virem em algum mapa, aqui a minha Bíblia tem uns mapas, mas esta Bíblia já é bastante antiga e os mapas são assim um bocadinho, não são grande coisa. Alguns têm Bíblias mais modernas, com mapas a cores e tudo. E dá para perceber que Colossos ficava na atual Turquia, tal como Éfeso, onde vamos ler agora sobre Éfeso. Em Atos 19, nós lemos que Paulo chegou ali e vamos ler o versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Atos 19, 1, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E vamos passar agora ao versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atenção, quando falo aqui de Ásia, não pensem que estava a falar do Japão, da China, da Indonésia, do Extremo Oriente. Não, Ásia, quando a Bíblia fala de Ásia, muitas vezes é a Ásia Menor, ou seja, a atual Turquia. E se nós formos a ver no mapa, Colossos fica relativamente perto, 200 km. Na altura, 200 km não era tão fácil como nós agora fazemos em 2 horas e pouco, fazemos 200 km. Na altura, claro que não era fácil. Então o que é que eu creio que terá acontecido? O Evangelho dali foi distribuído por várias regiões. Porquê? As pessoas ouviam falar de uma mensagem nova. Ouviam falar, principalmente,
Provavelmente o que se chamava mais a atenção eram estas maravilhas extraordinárias que Paulo fazia, que Deus fazia por meio de Paulo. Então as pessoas vinham ver o que é que se passava. Durante 2 anos vinham ver e então vinham, viam as maravilhas, ouviam o Evangelho e levavam para a sua terra. Eu creio que Éfeso, durante estes 2 anos, foi um posto de distribuição do Evangelho. Tal como a prisão de Paulo, eu já vos falei disso há uns anos. A prisão de Paulo em Roma foi um posto de distribuição do Evangelho. O que é que aconteceu? Paulo estava preso, não saiu dali durante anos, mas o que acontecia? As pessoas vinham, presos, ouviam o Evangelho e levavam. E alguns soldados também. Ouviam o Evangelho, queriam e levavam o Evangelho para outras terras. E aqui também aconteceu isto. Muitos vieram, se calhar com a curiosidade de ver estes sinais, alguns com o desejo de serem curados, e levavam algo muito melhor do que a cura física, que era a salvação das suas almas. E uma mensagem que podia, de facto, transformar as suas vidas. E Epáfras, creio eu, terá ido lá e converteu-se. Ouviu o Evangelho. E poderia ter pensado como a dada altura, Pedro, no Monte da Transfiguração, quando viu o Senhor transfigurado e viu Moisés e Elias, ele disse, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti e um para cada um deles. Mas o que ele teve de aprender é que o trabalho, a obra de Deus, a obra que Deus queria que ele fizesse, não era ali no Monte da Transfiguração. Era lá em baixo, onde havia um endemoniado e foi preciso lidar com ele. Ou seja, não é nos momentos altos, de grandes experiências, onde tudo parece extraordinário, que nós temos de fazer a obra de Deus. É depois levar. Como aquilo teve de fazer. Ele teve de pegar o Evangelho e levar para a sua terra e começar lá um trabalho. Começar lá, abrir lá uma igreja, falar primeiro aos seus conhecidos e dali surgiu uma igreja. Porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque nós lemos em Colossenses 1:7, como lemos há um bocadinho, vós aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ou seja, Epáfras foi para a sua terra e pregou o Evangelho, pessoas converteram-se e começou ali a igreja de Colossos. E é triste, tenho muita pena que... atenção, este é o modo de começar uma igreja, biblicamente. Biblicamente é, alguém converte-se e prega o Evangelho, outras pessoas convertem-se e juntam-se numa igreja. Penso que terá sido assim, aqui. Depois, no fim, poderão confirmar se foi ou não. Podem só confirmar se foi no tempo de Irmão Sobral, que abriu aquilo, o trabalho começou aqui, foi? No tempo de Irmão Sobral? Foi? Como? E depois começaram aqui, através das fontainhas. Foi isso? Ótimo, ótimo. Já estou a perceber. Mas está bem. Pessoas daqui da terra começaram a reunir-se, ouviram o Evangelho, converteram-se e, pela graça de Deus, começaram este trabalho aqui. Graças a Deus por isso. Isso é a forma bíblica de começar uma igreja. Infelizmente, eu temo das igrejas com as quais eu me relaciono, preciso de recuar várias décadas para ver uma igreja fundada desta forma. Ora que não... Foi há muito tempo. E se vocês fizerem um esforço mental, igrejas com as quais nós temos algum relacionamento, que os pregadores vêm cá, ou os pregadores daqui vão lá, há muito, muito tempo. A mais recente que eu me lembro, Quinta de Conde, em 1985, só para verem ao tempo que já foi. De lá para cá, o que acontece? Igrejas novas que abrem. Ou são pessoas que saem de uma igreja porque se zangam e vão para outra, e abrem outra, ou... Isto tem acontecido, infelizmente. Não há igrejas plantadas biblicamente. Não tem havido. Mas é assim que deveria ser. Nós temos aqui o exemplo de Epáfras. Então, Epáfras levou o Evangelho para Colossos e não só. Olhem bem o que é que ele fez. Em Colossenses 4:13. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Ou seja, ele não se contentou em ficar com o Evangelho lá na terra dele. Levou para Laodiceia e Hierápolis, que eram 3 localidades, 3 cidades
relativamente próximas umas das outras e que estavam bastante relacionadas. Ou seja, ele levou o Evangelho. E não só para a sua terra, mas também para ali. E então, ele anunciou a palavra de Deus com fidelidade. Porquê? Porque ele era um fiel ministro de Cristo. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ele era um servo de Cristo. Era um conservo. Reparem no seguinte, aqui no versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Nosso amado conservo. Isto também diz-nos muito de Epáfras, mas diz-nos também muito de Paulo. Paulo passou por experiências extraordinárias na sua vida. Ele subiu ao terceiro céu. Ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem dizê-las. Ele podia pôr-se em bicos de pés, achar-se maior. Mas o que é que ele diz de Epáfras? Epáfras que é meu subordinado. Epáfras que é o meu moço de recados. Epáfras que sou eu que lhe dito as ordens. Não, é conservo. Servo em pé de igualdade. Extraordinária também a humildade de Paulo ao pôr este homem, um homem de Deus, em pé de igualdade. E reparem que o que é que ele era? Era um servo. Um servo e era um ministro de Cristo. Quando eu falo de ser servo de Cristo, há uma passagem que eu gosto muito e que nos traz grandes dificuldades, mas é assim que tem de ser. A dada altura, Paulo, falando aos Gálatas, diz assim, Gálatas 1:10, eu vou ler rapidamente. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar aos homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, para ser servo de Cristo... Desculpem. Sim, exatamente. Paulo, falando de Epáfras, diz mesmo servo de Cristo em Colossenses 4:12. Eu não li agora, mas diz lá que é servo de Cristo. Aqui diz que é ministro de Cristo, mas em Colossenses 4:12 diz mesmo que é servo de Cristo. Ser servo de Cristo implica o quê? Muitas vezes não agradar aos homens. Nós andamos aqui, neste mundo, não é necessariamente para agradar aos homens. Atenção! Não vamos fazer disto pretexto para agora sermos, desculpem lá a expressão, umas bestas para os nossos conhecidos. Eu não estou aqui para agradar aos homens, portanto vou tratá-los de qualquer maneira. Não é isso. Mas não, quando temos de anunciar o Evangelho, não vamos omitir as partes desagradáveis. Não vamos omitir as partes do pecado. Temos de deixar bem claro que todo homem é pecador e precisa de se reconciliar com Deus. Não vamos dar-lhes festinhas no seu ego, afagar o seu ego, para que eles se sintam bem. Então, a mensagem do Evangelho fere o orgulho do homem. E Epáfras era assim. Não andava aqui a agradar às pessoas. Porquê? Porque ele era um servo de Cristo. Não vamos omitir o inferno. Muitos não gostam de falar do inferno. É raro ouvir uma mensagem que fale do inferno. Há uns tempos, penso que o nosso irmão Paulo estava presente, o nosso irmão Teles pregou, acho que foi o nosso irmão Teles, pregou sobre o inferno. Acho que foi sobre o inferno. E alguém disse que era uma mensagem à moda antiga. Porquê? Porque os pregadores modernos não gostam de falar do inferno. O inferno é desagradável. Porque é deixar as pessoas assim tão incomodadas. Mas o Evangelho, a ideia do Evangelho é mostrar às pessoas que elas não estão bem, que elas precisam de se reconciliar com Deus. Caso contrário, o seu destino, mais do que certo, à luz da palavra de Deus, é a condenação eterna. E nós não podemos estar aqui a dourar a pílula, a dizer que isto não, se aceitares é ótimo, mas se não aceitares também estás bem como estás. Não podemos dizer isso. Porque senão não estamos a ser servos de Cristo. E aliás, não estamos a servir, só não estamos a servir a Cristo, como também não estamos a prestar um serviço, de facto,
bom às pessoas que nos ouvem. Porque alguém que, infelizmente, há centenas, milhares, provavelmente, de igrejas por esse mundo fora, onde o Evangelho da graça de Deus não é pregado. Por vezes há pastores que têm à sua frente milhares de pessoas e em vez de pegarem na Bíblia e lhes pregarem a mensagem que eles precisam de ouvir, estão ali a entreter, a deixar as pessoas sentirem-se bem, embalando as pessoas enquanto elas vão a passos largos para a perdição eterna. Mas Epáfras não fazia isso. Ele anunciava fielmente, ele era um fiel ministro de Cristo. Mas, como acontece em todas as igrejas, o diabo tenta meter-se, não é? O diabo tenta interferir. O diabo tenta levar a que as coisas não corram bem. Então, nós lendo a Epístola aos Colossenses, percebemos que estavam a entrar ali doutrinas que estavam a minar, que estavam a prejudicar o entendimento bíblico daqueles crentes. E eles estavam a dar ouvidos àquilo. Estavam a meter-se outra vez debaixo da lei, não é? Ele diz que a dada altura ninguém vos julgue pelo... Como é que ele diz? Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados. Diz isso em Colossenses 2:16. E no versículo 20, se ainda estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo. Ou seja, eles estavam a dar ouvidos a doutrinas contrárias à verdade da mensagem que tinham recebido do apóstolo Paulo. Claro que depois foi Epáfras que lhes trouxe. Epáfras, preocupado com isso, foi falar com Paulo. Foi falar com Paulo e o que é que eu creio que ele fez? Se nós lemos ali ainda há bocadinho, em Filipenses, Filémon, versículo 23, lemos que Epáfras era prisioneiro, não era? Meu companheiro de prisão. Era? Meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Eu daqui depreendo o que é que terá acontecido. Epáfras viu estas más doutrinas, estas falsas doutrinas do gnosticismo, do legalismo, várias coisas que eram contrárias ao Evangelho, e ele percebeu, isto não está certo. Isto está a corromper o entendimento destes crentes. Tenho de fazer alguma coisa quanto a isso. E antes de falar daquilo que ele terá feito, gostava que cada um pensasse. Estou eu preparado? Estou eu firmado na palavra de Deus? Ao ponto de, quando alguém me fala o erro, quando alguém abre a Bíblia, torce as Escrituras, cita passagens fora do contexto e torce para pregar doutrina que não é conforme a verdade do Evangelho, estou eu preparado para perceber que aquilo não bate certo? Ou desde que falo do Senhor e do amor de Deus e que Deus é bom e que o Senhor isto e aquilo, eu papo tudo só por fala de Deus e até aceito umas passagens bíblicas? Ou estou firmado ao ponto de não, isto não me soa bem? E atenção que há muitos que andam com o nome de Deus na boca a falar do erro. Ainda hoje de manhã o nosso irmão Carlos Oliveira falou, já tinha falado há uns tempos, sobre o sábado, que há alguns que andam a dizer que nós devemos guardar o sábado e a guardar a lei. É terrível. Alguns que se dizem crentes que querem meter-nos outra vez debaixo da lei. Por isso, cuidado com eles. Também falam muito de Deus. E falam muito... felizmente, é mais ou menos fácil de identificá-los. Porque eles gostam muito de falar. E se ouvirem alguém assim, levantem logo as antenas. Falam muito do Yeshua, ou seja, que o nome de Jesus é Yeshua. Portanto, esses normalmente dá para perceber que não trazem coisa boa. Porque dão muita ênfase à forma correta de pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tal como nós conhecemos alguns que fazem muito questão de dizer que o nome de Deus é Jeová.
Claro que Jeová é um dos nomes pelos quais Deus se deu a conhecer. Mas mais importante do que conhecer a Deus pelo nome de Jeová é conhecer a Deus pelo nome de Pai. E isso só aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador podem fazê-lo. Ora bem, então este homem estava preparado, estava firmado na palavra de Deus, ao ponto de ouvir o erro. Não, isto não soa bem. Eu, por exemplo, se ouvir, o meu filho mais velho, Lucas, está a aprender a tocar violoncelo. Provavelmente não vai dar um grande violoncelista, mas é bom para ele aprender até algum gosto pela música, e ele toca e eu gosto de o ouvir. Ouço e gosto, é meu filho, claro que gostamos de ouvir os nossos filhos quando fazem algo de bom. E se calhar não noto muito os erros que ele comete a tocar. Mas se for o professor dele, ouvi-lo a tocar, provavelmente chega ao fim e diz: olha, tu erraste aqui, a postura, o teu braço, os teus dedos, a afinação, o ritmo, e vai apontar ali uma série de erros para ele melhorar. Eu não. Porquê? Porque não tenho o conhecimento de música e da prática de violoncelo que tem este professor. E aqui é a mesma coisa. Nós temos de estar preparados para, quando o erro aparece, percebermos: não, isto não está bem. Isto na minha igreja não. Porquê? Porque nem sempre aqueles irmãos que nós temos por mais capazes, mais conhecedores das Escrituras, nem sempre estão cá. Nem sempre irão estar cá. E um dia que eles não estiverem cá connosco, como é que vai ser? Vamos deixar entrar tudo? Por vezes acontece, já ouvi falar de igrejas que não têm pregadores ou não têm pessoas para dar o estudo bíblico e convidam pessoas de fora. E às vezes o que vem? Vem pessoas de uma linha pentecostal, por exemplo. Já ouvi falar de igrejas dos irmãos que não tinham quem convidar e começaram a convidar pessoas de pentecostais. E pentecostais pode ser um pouco de tudo. Mas muito erro, infelizmente, à luz da palavra de Deus. Então Epáfras, preocupado com o erro que estava a entrar na igreja de Colossos, foi ter com Paulo. E disponibilizou-se, dispôs-se a estar lá preso com ele, porque era a única maneira. Paulo estava preso e a única maneira de Epáfras poder passar tempo suficiente com ele para lhe contar do que se passava e dizer: Paulo, precisamos de orar sobre isto. Paulo, temos de fazer alguma coisa porque o erro está a entrar. Temos de fazer alguma coisa quanto a isso. E Paulo pôde testemunhar do grande zelo que ele tinha por eles. Olha o que é que ele diz: dou testemunho de que tenho grande zelo por vós. E diz que combatendo por vós em orações. Ou seja, Epáfras estava genuinamente preocupado. Porque quem está genuinamente preocupado com o seu irmão, o que faz não é ir falar mal dele aos outros. Que infelizmente é o que muitas vezes acontece no meio do povo de Deus. Sabemos que alguém está mal, o que é que vamos logo? Olha, aquele olha, fez isto, tem aquela coisa. Não é isso que devemos fazer, é orar. Não é falar dele aos outros, mas falar dele ao nosso Deus. Combater em orações para que os conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então terá passado ali algum tempo e orou com Paulo. Paulo pôde testemunhar o quanto ele combatia em orações por ele. Isto culminou em quê? Nesta epístola. Nesta epístola que depois terá chegado a Colossos. Penso que terá sido Epáfras que a terá levado posteriormente e fez chegar a Colossos para pôr as coisas no seu devido lugar. Para que eles pudessem ser repreendidos. Ora, não deem ouvidos a essas coisas. A verdade da palavra de Deus é esta. Ninguém vos domine a seu bom prazer, como ele diz em Colossenses 2,18. Mas infelizmente as coisas entretanto ficaram esclarecidas, mas nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, infelizmente, as coisas acabaram por, passa a expressão, descambar, voltar a degenerar. Porquê? Se nós formos hoje a Colossos, não vemos lá a igreja
a verdadeira Igreja de Deus naquele lugar. É um povo... a Turquia atualmente é a esmagadora maioria muçulmana, não é? E tomaram conta daquilo tudo. Mas penso que não foi preciso chegar ao tempo do Islão, que só surgiu séculos mais tarde, para acabar o testemunho de Deus ali naquele lugar. Porquê? Porque já no tempo do apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, desapontado, diz: tu bem sabes disto, que todos os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Ou seja, os que estavam na Ásia, incluindo os de Colossos, houve uma altura em que eles se desligaram. E nós não sabemos o que é que irá acontecer no futuro. As gerações que vêm a seguir a nós. Se eles continuarão a zelar pelo Evangelho da graça de Deus como nós. Mas cada um de nós determine isto no seu coração. Mas para isso não é só ter a vontade, é também ter o conhecimento da palavra de Deus. A firmeza na palavra de Deus. Isto não vai acontecer. Infelizmente, nós já vimos muitas igrejas que nós conhecemos a fechar, mas não enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu estiver aqui, o testemunho de Deus, o testemunho da mensagem salvadora da graça de Deus vai continuar. Eu não vou deixar que o erro se infiltre aqui na igreja. Eu não vou desanimar. Ainda que seja eu, que venha eu e mais 2 ou 3. Não deixemos que o testemunho da mensagem salvadora de Deus desapareça. Olha, só queria terminar aqui com um pensamento que eu acho que é precioso. Paulo, a dada altura, diz: Epáfras, que é dos vossos, serve de Cristo, combatendo orações. Antes disso, nós vemos aqui títulos extraordinários. Nós vemos o mundo, mesmo o mundo religioso, como eles anseiam por títulos. Não é? Títulos eclesiásticos. Alguns têm muito prazer em que lhes chamem pai, não é? Padre, não é? Alguns, mesmo no meio evangélico, têm gosto em que lhes chamem pastor ou bispo. E alguns vão à arrogância de se auto-intitularem apóstolos. Como alguém diz, eles não são apóstolos, eles são impóstolos. São impostores, verdadeiros impostores. Porque para ser apóstolo é preciso ser enviado. E é o caso para perguntar: enviado por quem? Quem é que envia estas pessoas? Porque os apóstolos foram enviados pelo Senhor. Mesmo o apóstolo Paulo foi enviado pelo Senhor ressuscitado e glorificado. Portanto, isto de títulos tem muito que lhe diga. E mesmo o nome apóstolo, o título de apóstolo, que o apóstolo Paulo usa, ele nunca o usa como apóstolo Paulo. Eu desafio-vos a encontrar nas Escrituras apóstolo Paulo. Por esta ordem, atenção, por esta ordem. Ele nunca diz apóstolo Paulo. Alguns gostam de dizer, vi uma vez um irmão nosso a apresentar-se pastor não sei das quantas. Eu não gostei assim, nunca fui assim grande fã de títulos. Não é? Como eu já vos disse, o melhor título que se pode dar a alguém, a melhor coisa que me podem chamar é irmão. A melhor coisa que podem chamar. Por isso, pastor, bispo, não gosto quando as pessoas se auto-intitulam. E Paulo nunca se auto-intitulou de apóstolo neste sentido. Apóstolo Paulo. Não, ele disse Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Que faz toda a diferença. Mas quais são os títulos que este homem tem? E estes títulos não se ganham em nenhum instituto bíblico, em nenhuma escola consagrada de teologia. Ele tem amado conservo, fiel ministro, servo de Cristo e companheiro de prisão também. Este aqui, ser companheiro de prisão, já não é assim tão agradável, mas estes títulos não se ganham em nenhum sítio, a não ser a trabalhar com os crentes, a ser reconhecido pelos crentes.
E, de facto, este homem era reconhecido pelos seus pares. Porque Paulo podia dizer: Epáfras é dos vossos. Ou seja, não há dúvida nenhuma de que ele é dos vossos. E eu queria que cada um pensasse. Cada um que está aqui. Pense. Será que os membros desta igreja podem dizer de mim que eu sou dos deles? Que sou deles? Podem dizer assim: tu és cá dos nossos. Podem dizer. Primeiro, eu já sou do Senhor. Há razões, de facto, para os outros me chamarem de irmão? Será que eles podem dizer: este é dos nossos, nós podemos contar com ele? Ele está aqui na nossa igreja e nós podemos contar com ele para o que for preciso. É triste que há pessoas em algumas igrejas, eu posso dizer até na minha igreja local, que estão lá de vez em quando, aparecem nos cultos, mas basicamente toda a gente já sabe que não pode contar grande coisa com ele. Quando vier vem, quando não vier não vem, mas se for preciso algo, se for preciso fazer algo, mais vale nem lhe pedir nada. Será que tu és desses? Eu não estou a dizer necessariamente coisas muito visíveis. Porque lá está o trabalho, a obra de Deus é feita de muitas coisas invisíveis. Se não fosse Paulo dizer de Epáfras que era um combatente em orações, nós não saberíamos. Orar, ninguém nos pode impedir de orar. E já agora, sobre orar, eu gostava de saber o que é isto, de combater em orações. É orar ao ponto de ser mesmo difícil, ser comparado ao combate. Então, cada um de nós pense: sou verdadeiramente do Senhor? Podem contar comigo? A igreja pode contar, sabe que pode contar comigo? Então, todos nós devemos aprender com estas lições de Epáfras, alguém que Deus pôde salvar, mesmo tendo nascido num lar não cristão, ouviu a palavra do Evangelho ali em Éfeso, e o que é que ele fez? Não quis ficar lá. De facto, era extraordinário estar ali em Éfeso. Foi uma experiência maravilhosa, 2 anos extraordinários. O Evangelho atingiu ali o seu ponto mais alto. Mas levou o Evangelho para a sua terra, fundou uma igreja de modo bíblico e pastoreou no verdadeiro sentido da palavra, não no conceito que hoje se dá, mas pastoreou aquela igreja. E quando viu o erro entrar, que havia pessoas a ir atrás de doutrinas falsas, o que é que ele fez? Pôs os pés ao caminho e foi ter com Paulo. E pediu ajuda a Paulo. Paulo, precisamos de ti. Tu tens de intervir. Tens de pôr as coisas no seu devido lugar. E pela graça de Deus, isso aconteceu. Claro que anos mais tarde, ou décadas mais tarde, o testemunho de Deus naquele lugar não continuou, mas não enquanto eu estiver aqui. Não enquanto eu estiver de vigia. Como dizem os ingleses, not on my watch. Não durante a minha vigia. E por fim, será que os crentes daqui da igreja me podem ter como sendo um deles? Será que eu sou do Senhor mesmo? Será que eu já depositei a minha fé unicamente na obra redentora do Senhor Jesus Cristo? E sim, graças a Deus por isso. Porque é a melhor decisão que qualquer um pode tomar. E depois disso, de que forma é que eu estou a cooperar aqui na igreja? De que forma é que eles podem saber que eles sabem que podem contar comigo para o que for preciso? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a aprender com este ilustre desconhecido. Espero que quando lerem Epáfras se lembrem um pouquinho deste homem. E todos nós podemos ser Epáfras. Poucos de nós iremos ser pessoas destacadas como Timóteo, ou como Tito, ou como Paulo, mas todos nós podemos ser pessoas como este ilustre desconhecido Epáfras. E que o Senhor nos abençoe.